No fim do ano passado, eu comecei a ler Bell Hooks. O primeiro livro que eu escolhi foi Tudo sobre o Amor, de Bell Hooks. E definitivamente não foi uma leitura muito fácil. Eu admito que eu fiquei muito preso no primeiro capítulo e li várias vezes a mesma página, porque algumas coisas que eu achava que estavam resolvidas na minha cabeça, ou sobre a minha infância, sobre a minha família, não estavam tão resolvidas assim. E eu queria compartilhar um pouco disso, né? Falar sobre família, sobre infância, e que talvez a gente tenha aprendido muito errado o que de fato é amor, ou uma possível definição do que é o amor. Para mim, maior parte do tempo, o que eu entendia que era amor, na verdade, era cuidado. Nós não crescemos com muitas palavras de afirmações, nós não crescemos com muito toque físico, nem nessa relação de pai para filho, mãe para filho, nem entre irmãos mesmo. Então, nós não éramos muito afetuosos porque isso de fato não fazia parte do nosso convívio, não era algo comum na nossa relação familiar e entre irmãos também. Nós não tínhamos muitos diálogos emocionais também sobre coisas difíceis e o amor estava ali, mas ele era muito mais sobre cuidados do que sobre as outras coisas. E por que foi tão difícil ler esse primeiro capítulo de Bell Hooks? Porque ela questiona essa questão de definição. A gente não cresce, pelo menos eu não tinha uma definição do que era amor, e eu não fui ensinado qual que era a definição de amor, que compõe, né, ou possíveis pilares, enfim. A gente cresce com essa ideia de que o amor ele é um sentimento, ele é algo irracional, ele é muito mais uma sensação, uma emoção necessariamente do que uma ação, algo que eu pratico ali diariamente, enfim, ou em situações específicas. Então, essa confusão, tanto quando eu era criança, quando eu me tornei adolescente, quando eu me tornei adulto, me fez muita falta, né? E esse primeiro capítulo me fez questionar o quanto eu poderia ter resolvido melhor questões internas e externas se eu tivesse recebido uma definição melhor ou um pouco mais completa do que é o amor. Tem um ponto muito sensível na leitura que provavelmente você conhece alguém ou já ouviu falar de alguma pessoa que, por entender que só o cuidado era amor, muitas vezes agiu de forma violenta com as pessoas com que ela tinha ali uma relação, seja familiar ou não, e ela justificava a atitude dela como amor. Então, sei lá, posso trazer um exemplo genérico aqui, mas de um pai que agredia os filhos, mas que ele pode ir pro bar, ele pode ir pra roda de amigos e falar que ele tomou aquela atitude porque ele ama, porque ele quer cuidar, porque ele quer... E não. Isso necessariamente não é amor. Isso categoricamente não é amor. E é muito perigoso entender que onde há violência existe amor, porque essas duas coisas não podem coexistir no mesmo espaço, né? O afeto, o carinho, o cuidado, ele não pode estar no mesmo lugar de onde existe negligência, onde existe violência. Então, desconstruir isso também, não que tenha acontecido na minha infância, mas desconstruir isso fez com que eu percebesse e lesse comportamentos de outras pessoas de maneira diferente. E eu acho que aqui está o primeiro ponto que a gente precisa aprender, né? Se você está necessariamente sendo negligente, se você está sendo violento, se você está sendo de alguma forma abrupto, você não necessariamente está amando aquela pessoa ali. Não pode existir, não podem coexistir essas duas coisas no mesmo espaço. E a Bell Hooks, inclusive, ela questiona, né, essa ideia de que o cuidado, de que a provisão, de que a intenção já são necessariamente amor. Eles fazem parte, mas só isso não é necessariamente o amor na definição dela. E outros atributos que ela coloca aqui são a questão do afeto, a confiança, a responsabilidade, a comunicação, e atributos esses que eu senti muita falta por muito tempo. E ler isso me deixou muito desconfortável, porque eu, como uma pessoa muito empática, que eu tento ser pelo menos, eu sempre lembrava da minha infância e eu tentava não ter uma imagem negativa ou uma imagem de família disfuncional que deturpasse ali de alguma forma as lembranças que eu tinha. Eu queria lembrar com o máximo de carinho possível. Mas ler isso, ler o primeiro capítulo e ler essa desconstrução do que a gente tem como definição do amor,
me colocou nesse lugar de desconforto e eu precisava revisitar algumas coisas e entender algumas coisas também. Ler que sim, eu cresci numa família disfuncional, com um grande trauma ali, uma separação entre os meus pais, que óbvio não era responsabilidade nem minha nem dos meus irmãos, mas que condicionou de certa forma o nosso aprendizado sobre possibilidades de amor, até porque o nosso primeiro referencial de tudo que a gente aprende são os nossos pais. Então, ter esse rompimento ali durante a infância foi algo que foi bastante complicado, e eu precisava entender também esse tipo de coisa, né? O que faltava ali. Não só lembrar com carinho das coisas que eu tinha, mas principalmente não lembrar só do cuidado e de outras demonstrações de amor que já estavam presentes ali, mas verbalizar e entender as coisas que não estavam ali e entender por que, que não estavam, entender o que de fato faltava e o que eu entendo que eu posso mudar daqui para frente. Se eu tenho entendimento que eu quero ser um bom pai, eu preciso também entender como ser um bom irmão, como ser um bom filho e como me conectar, como de fato demonstrar amor por essas pessoas que estão à minha volta, que são as pessoas mais importantes da minha vida. Eu, dentro do meu relacionamento também, eu preciso entender o que falta, o que eu ainda não entendi e o que eu posso, dentro dessa construção, né, demonstrar mais esses aspectos do amor. E outro aspecto que me ajudou muito a entender essa relação com os meus pais foi entender como era a relação dos meus pais com os meus avós também, como eram essas questões de afeto da minha avó com a minha mãe, viajar para Paraíba e entender um pouco mais de como foi essa criação do meu pai, essa relação dos meus avós com o meu pai também. Eu fui entendendo que, na verdade, eles ofereceram muito mais do que eles receberam, e isso é muito louvável, sim. E essa questão afetuosa mesmo, de palavras de afirmação, de responsabilidade, de honestidade, de conversa, também foi ausente na infância deles. Eu quero ser uma pessoa que ofereceu mais do que os meus pais me ofereceram, eu quero ser uma pessoa que ofereceu mais, ou que oferece mais do que os meus avós ofereceram para os meus pais na infância deles. E algo bem legal que eu entendi lendo esse primeiro capítulo é que é possível aprender o amor. Não é esperado de ninguém que ela nasça sabendo o que, que é, que ela cresça em todas as fases da sua vida entendendo o que é o amor, ou o que compõe o amor, ou o que, que te falta dentro dessas definições de amor. Eu acho que isso é muito importante. E eu fiquei com esse questionamento, né? Será que eu realmente já me senti amado? E será que eu realmente amei alguma pessoa? Pelo menos dessa forma, né? De uma forma mais completa ali, que compõe respeito, honestidade, afeto, carinho, cuidado, conversa. E eu acredito que não. Completamente, o amor de uma maneira completa, não. E reforço que nunca é tarde para aprender, ou pelo menos se colocar à disposição para aprender mais, ouvir mais, ou ler mais sobre, porque eu acho que isso muda necessariamente a forma com que a gente vê muita coisa na nossa vida. Tá, Daniel, mas e aí, o que que você aprendeu, já que você não leu o livro inteiro? E esse primeiro capítulo já me ensinou muita coisa, e principalmente, né, principalmente que a gente precisa conversar sobre, a gente precisa dialogar sobre essas definições, sobre essas possibilidades, sobre o nosso entendimento ao longo do tempo, sobre o que é amor, e conversar até com os nossos pais, conversar com os nossos avós, entender os processos que eles passaram também, as mudanças que eles fizeram dentro das relações deles para entender de uma forma diferente o que, que é amor, o que, que compõe o amor. Eu acho que vem desse lugar de reaprendizado, principalmente.
E hoje eu tento, primeiro, ouvir muito, me questionar muito e me ver aberto a tentar demonstrar o amor de uma maneira um pouquinho mais completa, tanto na minha relação com a minha noiva, tanto na minha relação com os meus irmãos, na minha relação com a minha mãe, sempre nesses aspectos aqui que a Bell Hooks traz em vários momentos do livro, né, sobre honestidade, afeto, carinho, cuidado, conversas, às vezes conversas difíceis, mas que elas são necessárias para nutrir ali. E o que eu queria deixar aqui de questionamento, né, é que não é tarde para você aprender, para você estudar, para você ler sobre, e isso com certeza vai mudar a forma com que você enxerga muita coisa na sua vida. Seja na sua relação familiar, seja na sua relação afetiva, amorosa, romântica, e estar aberto a ouvir sobre, a ler sobre, até para que as próximas gerações tenham um entendimento mais completo do que é amor. Eu tenho certeza que isso pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha, e agora sim eu consigo me sentir confortável para ler os próximos capítulos. Eu sei que eu vou tomar vários tapas ainda. Inclusive, eu estou muito ansioso para fazer a leitura dos outros livros dela. Foi uma descoberta muito positiva. E eu queria entender também o que, que você pensa sobre isso, se você cresceu com uma definição de amor, como que o amor era percebido dentro da sua infância, quais eram os aspectos, né, os princípios ali que compõem aquilo que você cresceu aprendendo que era amor. E aprender tudo isso me deu novas ferramentas, me disponibilizou novas ferramentas para ser um adulto mais funcional. E entender que a disfuncionalidade que eu vivi na minha infância não precisa ser chegar a uma próxima geração, não precisa ser a única forma com que eu aprendi que eu tenho que me relacionar com as pessoas. Não é me colocar nesse lugar de eterno aprendiz, e não sou eu com 30 anos de idade que vou ensinar para você o que, que é amor, mas eu acho que a gente tem oportunidade e espaço para conversar sobre, entender mais sobre, e enfim, eu espero que de certa forma isso tenha feito você pensar nas suas relações, em coisas que aconteceram na sua vida, em coisas que você não quer mais que aconteça e coisas que você quer que aconteça também. E que você possa, e eu desejo do fundo do meu coração que você possa se sentir amado como hoje eu me sinto, pela minha família, pela minha noiva, e que você possa ofertar esse mesmo amor para a sua família, para as pessoas que você se relaciona, para os seus amigos, e enfim, e para você mesmo. Eu acho que isso é muito importante. Eu sou o Dan Souza, muito obrigado e até a próxima.